quero nesse momento explicar para vocês rapidamente como funciona e depois ensinar uma célula aqui chamando alguns. Por quê? Porque é tão simples que você já vai sair daqui fazendo. Quando me falaram que eu tinha que assistir uma reunião de célula para eu poder saber fazer, eu fiquei assim, nossa, deve ser um negócio complexo, vou ter que anotar algumas coisas e tal, como é que funciona e não sei o quê. Irmãos, quando acabou a primeira eu pensei, é só isso, é só isso. E como que dá um resultado tão grande? Irmãos, Deus, o amor ali, Deus é amor, sabe? É bom demais. Então, antes de eu falar das coisas que acontecem, eu só peço que vocês tomem cuidado com crente mala. Crente mala, gente religiosa, gente de outra igreja que vai vir com o nariz torcido só para ver como é que é e para falar mal. E gente que vem às vezes para poder fazer debates inúteis. O nosso modelo de célula é para a pessoa que nunca foi numa igreja entrar ali, se sentir amado, conhecer o evangelho e entregar a vida dela para Jesus. E para a gente ter comunhão. Não é para o cara virar igual aconteceu numa célula que eu estava uma vez. Mas pastor, o que você acha da predestinação? E não sei o que. Eu cortei, irmão, no final da célula a gente conversa, beleza? E continuei a célula de onde estava. Mas irmão, o que você acha desse pessoal que fica gritando na hora do culto? Irmão, depois, tá bom? Gente treteira, não é o nosso objetivo. Depois que acabar a célula, a gente expulsa os demônios, entendeu? A gente aconselha, faz o que tem que fazer, né? Se é um conflito teológico autêntico, a gente dá os encaminhamentos. Mas célula não é para gente mala, para discurso religioso. É para a gente comer junto. É para a gente demonstrar amor, empatia, sabe? E tendo esses cuidados, beleza. Como é que funcionou? Você precisa ter vida de secreto com Deus, oração e leitura da Bíblia. Se você todo dia está no secreto com Deus, no dia da célula você sabe o que vai fazer. É muito simples. Eu cortei aqui, tá, a parte de fazer uma dinâmica. Eu facilitei a vida de vocês. Antes a gente ficava igual doido na internet, buscando dinâmica em tudo quanto é youtuber e não sei o quê. Não, cortei, não precisa. Eu descobri que não precisa de nada disso. É mais simples, mais direto ao ponto ainda. Se você tem vida no secreto com Deus, vai dar certo. Você vai chegar na hora da célula, você sabe o que vai acontecer. Ou pelo menos você tem a direção do que deve fazer. Como é que começa uma célula? Você chegou na casa do pessoal, né? E aí, estão ali sentados, de preferência ao redor, ou no sofá, ou mesa, ou varanda, mas de uma maneira, meus irmãos, às vezes a pessoa pensa assim, que é um culto que eu vou receber na minha casa, então eu vou botar as cadeiras tudo assim, igual a igrejinha. Não, rodinha, um olhando para os olhos dos outros. Enquanto eu falo, aqui vocês estão olhando para mim, mas vocês estão em silêncio. Na célula a gente aprende falando, a gente não aprende ouvindo simplesmente. Aqui vocês estão tendo comunhão uns com as nucas dos outros. Na célula você tem que olhar nos olhos. Então, rodinha, na medida do possível, ainda que seja um pneu meio murcho, círculo. Qual é a primeira coisa que a gente faz quando chega na célula? A gente ora. Depois que você cumprimentou todo mundo, logicamente, a gente vai orar. Então o que a gente vai fazer? Vai pedir direção de Deus e presença de Deus sobre aquela casa, sobre aquela reunião, sabe? Insistiu bastante com isso, vamos começar a nossa reunião. E a gente começa com o quebra-gelo. O quebra-gelo é, fale o seu nome e você coloca ali alguma pergunta. Gente, a partir de agora, eu não quero perguntas que sejam com a resposta de uma palavra. Tem que ser narrativo, vai contar uma história. Daqui a pouco vocês vão ver isso na prática. Não é para você dizer assim, fala o seu nome e o nome de uma professora que te marcou. Aí a Thalita pega o microfone, meu nome é Thalita, a professora que me marcou é Marilza. Não. Fale o seu nome e diga uma professora que te marcou, por que ela te marcou. Aí ela vai contar.
O nome dela é Marilza. Quando eu estava na 3ª série, eu cheguei lá na escola, eu estava desse jeito, ela vai contar uma história, ela vai abrir algo da vida dela. Você vai conhecer a Thalita um pouco mais a partir disso. Então, é um quebra-gelo narrativo, beleza? Não tem tempo para dinâmica, porque cada um começa a contar uma história e, gente, tem que acabar em 1 hora, porque tem que ser leve para quem vai trabalhar no outro dia de manhã, tem que ser leve para quem está recebendo na sua casa essa célula. Então, tudo tem que caber dentro de 1 hora. Contou isso, beleza. Você abre um versículo da Bíblia, ou um trecho bem pequeno, e faz uma reflexão relâmpago. Você não está ali para dar um estudo bíblico, você compartilha diretamente algo que Deus falou no seu coração, sabe? Geralmente relacionado a isso que foi dito no quebra-gelo. Você que lê a Bíblia todo dia, Deus falou com você, meu irmão. Alguma coisa mexeu com você ao longo da semana, porque você lê a Bíblia todo dia, e você ora bastante todo dia, então vai dar certo. Você vai escolher assim, vai precisar ficar ligando para um, para outro. O que você fez aí na sua cela? Conta para mim. Não, normal, simples, fácil. Aí você fez ali aquela reflexão de 3 minutos, 4 minutos. Cuidado você que fala muito, tá? Algumas pessoas são bem falantes. Se segura. A gente vai para uma parte que para mim é a mais importante de todas, que a gente chama de oração de poder. Por que eu chamo de oração de poder? Porque nós, religiosamente, às vezes a gente ora, muitas vezes, sem ter muita noção daquilo que a gente está fazendo. É tipo assim, vamos orar para começar a nossa reunião? Aí a pessoa faz aquela oração genérica. Vamos orar agora para terminar a reunião? Obrigado por tudo, Senhor, abençoa a gente na nossa casa, amém. A oração de poder, alguém vai compartilhar um problema, e você vai clamar com fé, e vai ministrar cura, vai ministrar libertação, vai ministrar a resposta de Deus sobre aquela vida, com ousadia, com fervor. É assim que a gente faz. Então, meus irmãos, quando uma pessoa percebe que isso aconteceu, já aconteceu, meus irmãos, de uma pessoa receber o emprego de uma semana para outra, sabe o que aconteceu? Chamou outros desempregados para irem. Uma pessoa não crente, quando ela reconhece que a presença de Deus está ali, que o milagre acontece, ela chama outras pessoas. Estão entendendo como é que funciona? Então, você está proibido de fazer oraçãozinha religiosa. Poder de Deus. O nome dessa parte da reunião é oração de poder. Aí acabou esse pedaço da oração de poder. Vocês vão orar para acabar. Mas não é simplesmente orar para acabar. Vocês vão abençoar com fé, todo mundo junto, de preferência num clamor, a casa que recebe vocês. Irmãos, tem que ficar um rastro da glória de Deus quando vocês saírem dessa casa. As pessoas nessa casa têm que se sentir como o Obed-Edom, quando a Arca da Aliança ficou 3 meses na casa dele, tudo prosperando. Eles têm que sentir que valeu a pena. Irmãos, isso é importante, porque eu já recebi célula na minha casa. E assim, como vai um tanto de gente não crente, eu me lembro que tinha uma menina tão endemoniada, que as meninas encostaram a Bíblia na perna dela e brotou uma ferida e começou a sangrar onde não tinha nada. Só para vocês terem ideia do nível da doideira. Vinha todo tipo de menina ferida pelas trevas desse Nova Almeida, ia para lá. E eu me lembro uma vez que elas tinham saído, que eu entrei na sala, eu vi uma pessoa sentada no sofá, que eu virei para olhar, não tinha ninguém. Tinha ficado um demônio ali. Então, quando você terminar, não deixe nenhum demônio para trás, não. Responsabilidade do líder da cela. Há poder no comando que você dá no nome de Jesus. Nós repreendemos todo mal sobre essa família, que não fique nada de maligno nessa casa, que a glória de Deus vai enchendo cada quarto, cada sala, cada banheiro, o quintal, até os cachorros dessa casa sejam abençoados, em nome de Jesus. Aquele clamor mesmo assim do pessoal ficar, amém, eu creio. E quando você sair, as coisas vão estar mais leves nessa casa, eles vão entender, valeu a pena trazer os crentes para cá. E esteja livre para mudar o local da célula de vez em quando, sabe? É bom ter um local fixo para as pessoas saberem, né? Toda semana tem ali naquela casa, mas de repente tem uma família que está precisando
de algo diferente, combina com todo mundo. Agora a gente vai lá naquela casa, vamos ficar uma semana lá, ou mais de uma semana, né? Enfim. Acabou essa oração, acabou a reunião, só falta duas coisas: selfie e comer. E eu preciso falar a respeito disso, porque se você não tem conta no Instagram, você vai colocar no grupo que a gente vai criar de líderes de célula, e um de nós coloca, o pessoal da mídia vai estar lá também, coloca, né? Por quê? A gente alcança muita gente pelas redes sociais. E aí você vai colocar qual é a célula e marcar o perfil da igreja, se você tem Instagram, né? E aí vai aparecer a notificação para a gente e vai entrar nos stories. Isso é importante porque as pessoas vão saber aonde tem célula acontecendo, qual horário, quais são as pessoas, e vão ter vontade de ir. Então esse momento da célula, às vezes, da selfie, às vezes eu mesmo esqueço, mas é importante nesse processo de divulgação. Uma mudança que vai acontecer, além da gente cortar as dinâmicas da célula, uma mudança é o seguinte: nome de célula. A gente tinha aqui células até bem tradicionais, né? O grupo do WhatsApp da minha existe até hoje, os irmãos dão bom dia todo dia, né? Só basicamente, às vezes a gente divulga alguma coisa ou outra. Célula El Shaddai, célula Espada de Fogo, célula, vão lembrando aí, as clássicas, né? Herdeiras da Promessa, né? Metanoia, Efatá, e várias, a gente fazia celebração de célula aqui, ficava chamando o nome delas. El Shaddai, né? Foi a primeira que eu falei, a célula do Dutra. Irmãos, a Bereshit, né? Teve a Bereshit, verdade, Bereshit, Barak, Elohim. Irmãos, acabou o nome de célula dessa maneira, até para a gente não criar muito apego, né? E ter coragem de multiplicar mais rápido. A gente vai chamar pelo nome do local: Serra Mar 1, Serra Mar 2, Reis Magos 4, Centro de Nova Almeida 2, entendeu? Até para a gente fazer depois a celebração de células fica mais fácil, junta todas as de uma região num lugar só. A gente chama lá setor azul, setor laranja, né? Ou Reis Magos, ou enfim, Marbella, só Marbella é que vai cantar, levanta as células de Marbella, né? Entenderam? E vão comer. Oi? Célula HZ, amém. Aí, irmã, já estão profetizando aí. Olha só. A parte da comida não é para constranger ninguém, sabe? Célula de jovens. Eu falei isso agora há pouco e eu não quero que aconteça assim para que as pessoas não fiquem sem referência. Mas de vez em quando se sentir a necessidade, aí roda, entendeu? Ah, entendi, é porque está longe, eu entendi que ele estava falando que era rodando, né? Pastor Osias falou algo importante, não necessariamente vai ser numa casa, a gente faz célula, por exemplo, no recreio da escola, formato precisa ser diferente, que o recreio é só 20 minutos, né? Mas a gente já teve uma célula num beco, no meio de uma porção de casa, a gente já teve célula no campo de society ali, a gente já teve célula lá na orla, o pessoal jogando vôlei, jogando futebol. Então assim, voltando ao assunto da comida, o que a gente pode dizer a respeito disso? Irmãos, é um coffee break simples. O propósito espiritual disso é a gente ter comunhão comendo uns com os outros, sabe? É muito importante esse negócio da gente parar para comer, falar de coisas da vida, falar do jogo do Flamengo, sem o peso das preocupações, sem nada, desenvolver a amizade, aprofundar a amizade, dentro desse tempo de 1 hora, às vezes o lanche passa um pouquinho, em célula de adulto é mais fácil, porque você divide, semana que vem você traz, a outra semana o outro traz. Célula de jovem, normalmente o povo é duro, desempregado, adolescente ainda dependendo dos pais, não vai ter lanche não, beleza, se arrumar um anfitrião, gente boa, às vezes faz uma pipoca num bacião, resolve o nosso problema, né? Mas a ideia é que, se não tiver como, não tem problema. Tem época na célula lá, El Shaddai, que o Dutra levava uma garrafa de chá, outra garrafa de café, e algum irmão aleatório que sentisse no coração, aparecia lá com a sacola com um bolo de padaria, com um pacote de rosquinha seca, e aquilo para a gente era festa.
Uma festa mesmo é quando surgiu uma muqueca lá do nada, uma fritada de camarão. A gente combinava de fazer um churrasco. Célula de homem é o maior barato. O homem gosta de cozinhar mais que a mulher. Galinhada. Era galinha ou galo, Dutra? Era galinha mesmo, né? Enfim, já teve até caranguejo, meus irmãos. É bênção demais. São momentos gostosos que, presta atenção, igreja é isso. Eles estavam todos os dias se reunindo, comendo junto de casa em casa. Não tem a ver com o culto domingueiro, meus irmãos. A comunhão que você desenvolve comendo um caranguejo junto com seus irmãos, nunca você vai ter frequentando 40 anos um culto de domingo à noite. Célula vai fazer bem para o seu coração. Você precisa de amizade, você precisa aprofundar laços de relacionamento. Não é só para ganhar pessoas, não. É você que é crente, precisa. Vou dar um exemplo aqui, a irmã Vânia não está presente, né? A irmã Vânia é a esposa do pastor André. Quantos de vocês realmente a conhecem? Mulher de Deus, bênção, engraçada, gente boa. Você sabe alguma coisa dela? O chamado de Deus na vida dela, os dons espirituais dela. Já viu? Já conversou com ela? Sabe de quem eu estou falando? Culto de domingo à noite não permite a gente aprofundar relacionamento. E isso não é igreja. Isso é um aspecto da igreja, mas a gente não pode se limitar a isso. Está errado. Então alguns devem estar pensando, mas pastor, eu estou realmente sobrecarregado com muita coisa no meu ministério. Bota um pé no freio no seu ministério, tem mais gente para servir. Célula, vai para a célula. O nosso sonho desde o início sempre foi todo mundo na igreja sendo missionário. Todo mundo agindo na célula, cooperando, exercendo seu dom espiritual para um edificar o outro. Sabe, essas coisas de ser igreja de verdade.